Olá, pessoal! Vamos então para a segunda parte das aulas sobre segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente dos genes. Quero falar com vocês primeiro sobre a composição dos gametas, né? Muito importante, assim como na primeira lei de Mendel, vocês identificarem o tipo de gametas que os indivíduos vão formar. Bom, tem duas formas. Tem uma forma matemática em que vocês vão saber quantos tipos diferentes de gametas que o indivíduo podem formar, que é o seguinte: vocês vão utilizar uma potência de base 2 e vão contar o número de pares de heterozigotos. Então, por exemplo, eu tenho esse indivíduo aqui e ele tem 2 pares de heterozigotos, ok? Então, a potência que eu vou colocar aqui é a potência 2. Então, o número total de gametas que esse indivíduo pode formar é 2 elevado a 2, 4 tipos de gametas diferentes, ok? Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Imaginar aí um indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Quantos gametas diferentes, né, utilizando essa técnica aqui, esse indivíduo pode formar? Então, eu tenho a base 2, ele tem um par de heterozigotos. Então, 2 elevado a 1, 2 tipos de gametas diferentes, ok? Mas é importante também vocês saberem não só quantos gametas diferentes, mas quais gametas são esses, tá? E é isso, nós vamos identificar aqui. Se a separação é independente, eu posso ter a combinação entre os gametas dominantes e recessivos de várias formas. Eu posso ter o encontro desse primeiro dominante com esse aqui dominante também para a forma. Eu posso ter o encontro do dominante para a cor com o recessivo para a forma, uma vez que a separação deles é independente. Eu posso ter o encontro do alelo recessivo para a cor com o alelo dominante para a forma, e eu posso ter o encontro dos dois alelos recessivos, ok? Então, esses aqui são os 4 gametas que esse indivíduo pode formar. Se vocês observarem, são 4 gametas diferentes, ok? O segundo toque que eu quero dar para vocês nessa segunda parte é como, né, esses gametas se combinam. Eu tenho sempre o encontro de um gameta de um indivíduo com gameta de outro indivíduo, certo? Então, quais as possibilidades, né, de encontro desses gametas? Nós já sabemos identificar os gametas que cada indivíduo produz, né? Aqui desse primeiro indivíduo eu tenho 4 gametas e do segundo indivíduo eu também tenho 4 gametas. Vamos pegar esse primeiro gameta aqui. Esse gameta, ele pode se encontrar com esse gameta, com esse ou com esse. Então, existem 4 possibilidades de combinação para o primeiro gameta, ok? Se eu pegar o segundo gameta, eu posso fazer a mesma coisa e eu vou obter também quantas combinações diferentes? 4 combinações diferentes. Se eu fizer o mesmo para o terceiro e para o quarto gameta desse primeiro indivíduo, eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, o total, né, de combinações aqui é a soma das combinações de cada gameta, tá? Como uma maneira mais fácil de vocês calcularem isso é, você tem o encontro de 2 gametas, né? Esses 2 gametas vão se cruzar. Para o primeiro gameta do primeiro indivíduo, eu tenho 4 possibilidades diferentes, 4 tipos de gametas diferentes. Para o segundo indivíduo, eu também tenho 4 tipos de gametas diferentes. Então, 4 vezes 4, 16 possibilidades de combinação entre esses gametas, ok? Ou seja, será possível a formação de até 16 genótipos diferentes, ok? E que genótipos são esses? Quais são esses genótipos? A gente utiliza esse quadro aqui para encontrar esses genótipos, tá? Nesse quadro eu tenho aqui, ó, os gametas de um indivíduo, tá? Vamos pensar que esse aqui é o indivíduo feminino e esse aqui é o que produz gametas masculinos, tá? Então, tá aqui, ó, os gametas masculinos e os gametas femininos. Aqui,
os femininos e aqui os masculinos. E eu vou cruzar as informações aqui, ó. Vou cruzar o gameta de um com o gameta do outro. E aí eu vou ter aqui a descrição dos vários genótipos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixei 2 aqui para fazer com vocês, tá? Vamos fazer aqui, ó. Esse terceiro gameta com esse terceiro gameta. Eu tenho o encontro de 2 alelos recessivos para a cor, de um dominante e de 2 dominantes para a forma da semente. Pegar esse com esse aqui, ó. Cruzar os dois. Alelos recessivos para a cor, um dominante e um recessivo para a forma, tá? A partir desses genótipos, eu consigo identificar os fenótipos aqui no caso das ervilhas, né, que foram utilizadas por Mendel. Vamos lembrar lá, o alelo dominante determina cor amarela e o recessivo cor verde. O alelo dominante para a forma determina semente lisa, enquanto o recessivo determina semente rugosa. Então, vamos identificar esses indivíduos aqui, tá? Os indivíduos amarelos e lisos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, esse é amarelo, mas é rugoso, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Vou anotar aqui, ó, no cantinho. 9 possibilidades deles serem amarelos e lisos, deles terem as duas características dominantes expressas. Qual a possibilidade agora dele ser amarelo, mas rugoso? Vamos marcar aqui de outra cor. Amarelo e rugoso. 1, 2, 3. Então, tem 3 possibilidades dele ter a característica cor dominante, mas a característica forma da semente recessiva. Qual a possibilidade dele ser verde e liso? Eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. Então, eu também tenho 3 possibilidades dele ter a cor recessiva, mas a característica forma dominante, ok? E eu tenho aqui, ó, uma possibilidade desse indivíduo ser verde e rugoso. Então, dele ter as duas características, né, expressas recessivas. Ele é verde e ele é rugoso. Essa proporção aqui é a proporção fixa na segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para um indivíduo, sendo que esse primeiro tem as duas características dominantes expressas, amarelo e liso. Esses intermediários aqui tem uma das características dominantes e a outra lisa. Ou ele é amarelo e aí é rugoso, ou ele é verde e liso. E esse único indivíduo aqui que expressa as duas características determinadas pelos alelos recessivos. Ele é verde e ele é rugoso. Então, essa proporção aqui é a proporção da segunda lei de Mendel, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Vejam alguns exemplos aí da segunda lei de Mendel no site do quadro.com.br. E se tiverem dúvidas, sugestões, quiserem que eu resolva algum exercício para vocês, enviem através desse site, ok? Um abraço e até a próxima aula.